E aí, senhoras e senhores, estamos aqui de novo no canal para falar dessa vez desse final de semana que promete e muito no futebol europeu. Simplesmente a gente tem 4 clássicos aí em cada uma das ligas nacionais e a gente está aqui para dar uma geral em todos eles, falar um pouquinho do que esperar para essas partidas, né? Já vamos começar com o pé na porta, falando do clássico. Domingo tem Real Madrid e Barcelona, Barcelona e Real Madrid, no caso é no Camp Nou. Expectativa não é tão grande como alguns clássicos que já tivemos historicamente nos últimos anos, porém é um confronto que nunca deixa de ter a sua grandeza, né? E aí a gente vem do momento diferente de cada uma das equipes. O Barcelona com uma crise estabelecida, que vem com uma certa confiança depois do resultado de 1-0 contra o Dinamo de Kiev, mas que não representa muita coisa. Um time que continua com dificuldades no ataque, o Koeman pressionado, ele sabe disso. Esse resultado, inclusive, pode ser muito decisivo para a permanência ou não do Ronald Koeman no comando do Barcelona. E os catalães ocupam a 7ª posição na La Liga com 15 pontos conquistados e um jogo a menos. E do outro lado, no Real Madrid, a gente tem o Real na 2ª colocação e eles podem alcançar a liderança com esse jogo, porque eles têm 17 pontos e o primeiro lugar é a Real Sociedad. Só que a Real Sociedad está com esse jogo a mais e tem um saldo de gols inferior que o Real. No lado madrilenho, um time que ainda não está pronto. O Ancelotti vem fazendo a primeira temporada nele, né? Um time que está se montando ainda, mas que já apresenta alguns pontos bem positivos, como o Benzema fazer uma temporada histórica até aqui. Ele tem uma média de 1 gol por jogo, fora as assistências, e os brasileiros, o Vinícius e o Rodrigo, crescendo bastante, né? A gente tem o Vinícius que vem em uma partida muito forte contra o time do Shakhtar, fazendo 2 gols e uma assistência. O Real Madrid que recuperou uma confiança legal depois dessa partida 5-0. Tá bem encaminhado na Champions, apesar daquela derrota contra o Sheriff ter sido uma humilhação, podemos dizer assim. E um Real que busca essa estabilidade também no Campeonato Espanhol, já que teve alguns pontos ali que destoou com algumas derrotas no Campeonato Espanhol, mas é um Madrid que tem um time, em comparação ao Barcelona, com pontos mais positivos, não está com a pressão tão grande estabelecida quanto o Barça e tem pontos a explorar como Vinícius, como o próprio Benzema, o meio campo ali ainda consistente e uma defesa que, por mais que tenha perdido muita coisa da última temporada para cá e tenha sido o problema principal para o Ancelotti resolver, a questão defensiva, o momento sem bola do Real Madrid, ainda pode oferecer uma resistência eficaz contra o Barcelona. No geral, o Real Madrid é favorito para esse jogo, mesmo que em clássico a gente não possa medir muito isso. Passando para a Premier League, talvez temos o melhor jogo desse final de semana na Premier, o que não é muito difícil de acontecer, já que a Premier é outro nível, né? United Liverpool, Liverpool favorito, já vou dizer de cara para vocês. Liverpool do time do Klopp mais sólido, com um time mais pronto. O Klopp já tem esse elenco na mão há muito tempo. O Liverpool que passou por uma temporada difícil na última por conta de lesões, mas agora recuperou esses jogadores lesionados, como o Van Dijk, por exemplo, e vem fazendo um forte início de temporada, 100% na Champions, 2º lugar na Premier League, brigando ali com o Chelsea, com o City. O Liverpool no momento tem 18 pontos, vem da vitória contra o Atlético de Madrid fora de casa e tem como o principal trunfo o Mohamed Salah, fazendo um início de temporada muito forte, brilhante, a gente pode dizer assim, fazendo golaços aqui e ali, participando muito ofensivamente, sempre com muita velocidade, sempre com muita vontade. Ele tenta bastante chutes ao gol, não tem medo de arriscar, tá com a confiança lá em cima. E também, ainda além do Salah, Firmino e Mané recuperando uma boa forma, porque o Firmino teve uma temporada difícil na última, o Mané também abaixo, e começaram bem. O Firmino recentemente fez um hat-trick, então é um time do Liverpool forte e voltando a ser o Liverpool que encantou e que foi campeão da Champions algumas temporadas atrás. Muito perigo e muito superior ao United, que por mais que tenha o Cristiano e vindo de uma virada histórica na Champions contra a Atalanta por 3-2, estando perdendo por 2-0, justamente com o trunfo do Cristiano no final, por mais que a gente saiba quem é o Cristiano Ronaldo e que a gente não possa duvidar, o United tem vários problemas a mais para resolver que o Liverpool. A questão defensiva, o United sofre muito perigo, até com adversários de menor poderio. O Solskjaer é pressionado. A Atalanta
Esse resultado contra a Atalanta deu um respiro a mais, é bem parecido com o que aconteceu com o Koeman. O Solskjaer talvez não esteja nem tão pressionado como o Koeman, tem talvez um apoio maior da direção dele, né, da presidência do Manchester United. Porém, a gente pode conferir que a pressão não deixa de existir, ela está aumentando, e esse resultado é super importante porque se o Liverpool vence, se distancia bastante. O United está com um sexto lugar e 14 pontos, ou seja, 4 pontos atrás do Liverpool. Se ele perde, vai a 7 essa diferença, então já fica algo mais complicado, bem mais complicado de se buscar quando a gente fala de Premier e do próprio Liverpool, né? Do Liverpool é osso. E a gente tem o United com essa pressão toda, pontos a resolver, um time que majoritariamente não vem jogando bem, e esteve perdendo para a Atalanta por 2-0, e o Liverpool é um time ainda mais perigoso que a Atalanta, então é bom ficar de olho. O United acredito que vai perder esse jogo em casa e perder um clássico contra o Liverpool, que é o duelo mais importante da Inglaterra. O Solskjaer vai ficar na corda bamba mais uma vez. Passando para o próximo jogo, a gente tem na Série A Team Inter e Juventus, duelo interessante porque a gente tem uma Juventus que começou bem mal a temporada, porém o Allegri já está acertando esse time. O Allegri tem muita experiência de casa, voltou a treinar a Juventus, e a Juve agora já ocupa um sétimo lugar com 14 pontos. Aí você pega um sétimo lugar, parece ruim, mas a Inter, que é a terceira colocada, está com 17 pontos, 3 pontos a mais, ou seja, se a Juve vence, já alcança na pontuação. E temos alguns fatores interessantes, né? A Juventus está 100% na Champions, o que eu particularmente não esperava. Venceu até o Chelsea, vencendo jogos importantes, vem de vitória contra a Roma na Série A Team. Um duelo grande, expressivo, por mais que a Roma tenha sofrido a goleada que sofreu ontem, mas continua sendo um grande jogo italiano, né? Um grande duelo. E aí a gente vem com uma Juve se encontrando, peças aparecendo como o Kulusevski, como o próprio Morata, sempre perigosas nas devidas proporções, e claro que Isa, que é a maior esperança dessa Juventus. E do lado da Inter, uma Inter que também está começando um novo trabalho com o Inzaghi, vence o Sheriff em casa agora, que não era um duelo fácil, porque o Sheriff já vinha dando trabalho no grupo. Venceu em casa, venceu bem, com o domínio do jogo, Dzeko aparecendo bem. Uma Inter que perdeu muito da temporada passada para cá com a saída do Conte e principalmente o Lukaku e Hakimi, mas tentou repor na medida do possível com o Dumfries na lateral direita e à frente o próprio Dzeko. E é um time que tem dado resultado, ocupa um terceiro lugar, vindo de vitória, vindo com confiança. É pra gente esperar alguma coisa desse Inter e Juventus, que a Inter possa fazer. É um duelo bem equilibrado, talvez até aqui o mais equilibrado. E aí a gente tem para finalizar Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain. Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain pela Ligue 1. Um duelo que, no geral, comparando os elencos, é o menos equilibrado, porque o PSG é disparadamente a grande potência da França. Já está com o primeiro lugar com 27 pontos. O Olympique é o terceiro e está 10 pontos atrás, ou seja, claro o domínio do PSG, mas o Paris Saint-Germain ainda assim sofre pressão, porque para o Paris não basta vencer, vai ser cobrado do Paris Saint-Germain vencer e vencer jogando bem, e isso tem faltado. O Paris Saint-Germain tem vencido, tem se encaminhado bem até na Champions, mas majoritariamente não encantando, sofrendo bastante. É um time que tem uma defesa ainda frágil, que oferece muito espaço. O Olympique de Marseille vai tentar aproveitar isso, e tem jogadores que podem, como Payet, como Milik, o próprio Gerson, se for utilizado, ele vem ficando no banco em algumas partidas, o que tem deixado bastante gente aqui no Brasil irritada. E é um PSG que busca essa estabilidade. Por mais que na Ligue 1 o domínio esteja claro, na Champions ainda assim, e algumas partidas da Ligue 1, por mais que vença, não convence. E aí é necessário convencer para o Paris Saint-Germain hoje com o time que tem. Messi e Mbappé bem, são as grandes esperanças, são os que têm salvado a equipe nas últimas rodadas, até no jogo da Champions no meio de semana. E no lado do Olympique é buscar surpreender, buscar jogar com o fator casa e tentar encurtar essa distância aí, mas o PSG vai nadar de braçada na Ligue 1. O jogo não deixa de ser interessante por ser um clássico, mas no geral, PSG grande favorito, o mais desequilibrado é esse. Vou deixar aqui meus palpites, para se vocês estão aqui ainda verem. Vou de Real Madrid, mas assim, não ficaria surpreso com o empate. Acredito que o Barcelona não vence. Vou de Liverpool, vou de Inter e Juve, vou de empate, bem em cima do muro. E para finalizar, PSG com tranquilidade. No geral, muito obrigado por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal se você chegou por aqui agora. Quem já está inscrito,
Continue acompanhando, muito obrigado por tudo. Tamo junto, até o próximo.